Hoje vamos elaborar a parte 4, né, de Dragon Ball Daima episódio 20, aí para tentar fechar esse contexto final, né. A gente vê ali nas escadarias 3 gerações de Namekusins, né, o Neva, o Piccolo e o Dendê, onde Neva possivelmente é o parente mais distante, né, de Piccolo e Dendê, podendo ser considerado, né, ali seu bisavô, tataravô, né. Neva então acaba convidando, né, Dendê e Piccolo a ficarem no Daimakai. Mesmo que o Daimakai seja a sua terra natal, né, e é muito propício que eles acabem gostando de lá, ambos desejam retornar à Terra. Mas Dendê diz a Neva que vai se comunicar com o restante de seu povo do planeta de Namekusei, para convidar eles a retornarem agora para o Daimakai. E Neva fica extremamente feliz com a notícia, né? E espera ansiosamente pelo reencontro de seus antigos amigos. E aqui temos um ponto importante, né? O Neva, quando ele se encontra ali com o pessoal na primeira vez, né, no planeta Namekusei ali do Daimakai, ele começa a contar a história dos Namekuseijin. Todo fã de Dragon Ball achou que o Neva ia dar profundidade a essa história. Ia explicar como eles nasceram, há quanto tempo eles estão ali no Daimakai, como eles viviam, o que aconteceu para eles poderem fugir do Daimakai. Então, todos esses pequenos detalhes, né, que enriquecem a obra. Pelo menos eu achei que o Neva ia passar um episódio contando toda a história, né, ali dos Namekusei-jin, porque o que a gente tem hoje são fragmentos da história, né? Então a gente tem que ficar montando um quebra-cabeça e teorizando sobre isso. E se o Neva tivesse contado do começo ao fim a história até o ponto onde mais ou menos ali a gente encontra o Piccolo na Terra, pô, a gente ia ter a história completa do que aconteceu há 1000 anos atrás ou há 500 anos atrás, porque a gente não sabe mais ou menos quanto tempo foi, né? Então a gente tem mais ou menos o contexto do seguinte: o grande patriarca ele tinha 500 anos de vida vívidos, né? Quando ele morreu. O Neva ele tem aproximadamente mais ou menos 1000 anos, né? Porque a vida dele foi prolongada com o uso da magia do Rei Goma. Mas a Bruxa Marba ela tem 5000 anos, o que indica que ela é muito mais velha que o Neva, né? Então, provavelmente, a guerra que aconteceu ali, ou os distúrbios perturbadores que aconteceram no Daimakai, foram ali por volta entre 700 a 1000 anos, né? Então, o Neva ele era uma pessoa muito jovem naquela época. Então, provavelmente, ele devia estar na faixa aí de 100 anos a 200 anos, né? Já ali basicamente como um ancião, né? Então, no contexto geral, para mim, né, isso não vai acontecer mais, né? A história dos Namekuseijins, ela foi enterrada a 7 palmos debaixo da terra junto com Akira Toriyama. Isso nunca mais vai acontecer. A gente não vai ter mais fragmentos da história, né, ali antiga do Daimakai relacionado ao povo dos Namekuseijin. Isso acabou morrendo, né? Ela morre no Daima, ou seja, morreu com o Akira Toriyama, né? Porque eles não vão dar continuidade e não vão colocar fragmentos da história. Só se realmente acontecer algum milagre divino, mas é muito difícil. E também para ajudar ainda mais, né, pode dar a mão para os Glindjins, né? Toda a história dos Glindjins também, no mesmo contexto da história dos Namekusei, acabou indo pro saco também, né? A gente não vai ter mais nenhum indício da história dos Glindjin. Era o ponto importante ali do Supremo Senhor Kaiô, também de contar a história dele, né? E acabaram engavetando essa história. Então, morreu também no Dama essa história. Não vai ter mais um prosseguimento mais à frente, porque ele sabe que se começar a mexer muito no passado, isso pode afetar o desenho mais à frente, né, de algum modo. Então, eles preferem não mudar muita coisa. Eles não tiveram nem mesmo a capacidade, né, de explicar como as árvores dos Glindjin morreram dentro do anime, né? Simplesmente só disseram que elas murcharam, mas qual foi o contexto para isso acontecer, né? Então teve todo isso que acabou ficando ali engavetado e morto dentro do Daimakai. Um segundo ponto também, né, é a questão ali do grande Rimos, né? Aparentemente, parece que o Rimos era um demônio, né, um grande ser poderoso, mas de qual raça ele pertencia? Sendo que ele era um demônio, ele pertencia
A classe dos Namekushin, a classe dos Glindjin ou a classe dos demônios, né? Ah, mas ele era verde, pertencia à classe dos demônios. Mas a cor é predominante e não interessa, né? Ele poderia ser de qualquer uma das raças, né? Tanto um Glindjin ou não. Aparentemente ele tinha tecnologia, então poderia ser um Glindjin. Ele tinha grande poder, ele poderia ser um Namekuseidin. Ele tinha ali uma aparência verde com orelhas pontudas, poderia parecer ali um demônio. Então o contexto não importa, né? Então não foi explicado de que raça ele era, o porquê que ele desapareceu, o porquê que ele criou o universo da questão. Ah, ele criou o universo porque ele quis. Não, mas e o contexto, né? Então acabou morrendo também a história do Rimos, né? Qual é a relação do Rimos com o Zeno? Ah, não, o Rimos era o deus da criação, ele que criou o universo, mas para ter ele, teria que ter ali um lado oposto, que é o Zeno, né, o deus da destruição. Aí tem um contexto, mas também morreu por água abaixo, né. E também a questão de como que o Rimos criou o universo, ele criou com seu poder, ou ele utilizou as esferas do dragão do Daimakai para criar o universo, já que o próprio Neva conhecia o Rimos no entendimento ali que a gente tem, né? Será que foi isso que aconteceu e o Dragon Ball deixou ali esse buraco, né, na história? Aí a gente não sabe, né, se esse buraco foi proposital ou não, para deixar um suspense no ar, né? Então, basicamente, eu tenho uma teoria que pode explicar, né, o porquê que as árvores do segundo mundo acabaram murchando, né? Lembra que o Neva foi o criador, né, das barreiras que interligavam os mundos, né, o terceiro, o segundo, né, para poder ir para o primeiro. O que acontece com essa barreira? A barreira ela não era para evitar que as pessoas passassem, ela evitava tudo, ou seja, ela evitava pessoas, evitava insetos, animais, evitava que a água também passasse para o outro mundo e também evitava que o ar passasse para o outro mundo. O porquê que eu citei essa questão da barreira evitava tudo? Porque basicamente a árvore ali dos Glindjin, ela precisava de calor. Ela é como se fosse uma árvore normal. E sem calor, né, a árvore ela não consegue efetuar uma coisa básica dela, que é a fotossíntese. E ela depende disso para o seu crescimento, né, a temperatura ideal para que tenha as reações químicas, elas ocorram naturalmente e a árvore se mantém ali, né, rica com seus nutrientes que ela absorve da terra e faça ela crescer. E quando a árvore crescia, ela gerava frutos, e os frutos eram os Glindjins. Ou seja, no momento em que o Neva vetou essa passagem de ar do primeiro mundo para o segundo, acabou não tendo calor suficiente ali do primeiro mundo para aquecer o ambiente. Ou seja, a terra onde os Glindjin viviam acabou morrendo devido a não ter ali as propriedades do primeiro mundo e as propriedades do terceiro mundo, que eram essenciais para a vida no segundo mundo. E isso acabou acontecendo o quê? Acabou a Terra morrendo. Então, o responsável por tudo isso simplesmente foi o Neva, cara. Essa é a teoria mais plausível que tem. O Neva ele acabou eliminando ali o segundo mundo do Daimakai, cara. Ele acabou extinguindo toda aquela necessidade de vida que tinha. Todos os planetas necessitavam ali das duas coisas que tinha, do primeiro mundo e do terceiro mundo para coexistir. E o Neva, quando ele fez as barreiras ali para evitar que o povo viesse do primeiro mundo para o segundo e do terceiro para o segundo para roubar e explorar o povo, acabou matando ali não só os Glindjin, mas também os Namekushin, que acabaram ali fugindo, né, para o espaço. Claro, teve muitos outros agravantes, né, dentro do Daimakai para que o povo, né, acabasse fugindo para o espaço. Mas provavelmente esse foi um dos primeiros agravantes. E assim depois foi se acumulando até que eles acabaram explodindo, né? Porque até mesmo o Majin Buu foi um desses agravantes, né? Então, basicamente, no segundo mundo, ele existe noite e existe dia e também tem um sol. E esse sol irradia luz ali para todos os planetas que tem dentro do segundo mundo, não só o planeta dos Glind e nem dos Namekushin, né? Existem outros planetas aí que tem um ecossistema vívido, né, com plantas, animais e habitantes.
Mas a questão não é essa. A questão é que o planeta dos Glindigins provavelmente havia ali uma necessidade de um clima e condição certa para que a planta, né, a árvore dos Glindigin pudesse sobreviver. E no momento em que o Neva acabou trancando a entrada do terceiro e a entrada do primeiro mundo, essas condições climáticas acabaram deixando de existir, né? Ou seja, sem a condição climática perfeita, a árvore dos Glindigin acabou morrendo, né? Provavelmente ela necessitava ali de oxigênio e os nutrientes do primeiro e do terceiro mundo, coisa que depois de um tempo acabou sendo esgotado, né? Não tinha mais essa circulação e a árvore acabou morrendo, né? Isso não afetou só os planetas dos Glindigins, afetou também o planeta dos Namekushin, como muitos outros planetas podem ter afetado, mas alguns outros planetas não havia necessidade e continuaram normal, né? Como se nada tivesse acontecido. E vale também lembrar que cada planeta dentro do segundo mundo ali, ele é único, né? Ele tem o seu próprio ecossistema. E assim a gente termina a análise do episódio 20 de Dragon Ball Daima, parte 4, né? Que simplesmente está parecendo uma colcha de retalhos, cheia de buracos, cheia de remendo, cheia de lacunas, né? Mas a gente tenta responder essas lacunas aí que o anime acaba deixando, elaborando teorias e tentando responder elas da melhor maneira possível, né? Então, antes de encerrar, não se esqueça de ficar ligado nos próximos vídeos, né? E também a gente vai trazer a parte 5, aí tem muita coisa ainda para falar, né? Traímos mais notícias, curiosidades e informações imperdíveis sobre filmes, séries, animes e outras novidades do universo nerd, né? Eu vou ficando por aqui, até mais.